Paz do Senhor, meus queridos amados, mais uma vez estamos no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. Estamos dando continuidade à lição de número 5 das nossas escolas bíblicas ou das lições bíblicas da escola bíblica dominical. Então, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. É sobre este tema que nós estamos estudando. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, estaremos dando continuidade à nossa lição, ao ponto de número 3, que nos fala aqui acerca da salvação não vem de obras ou das obras. Então, a salvação, ela não vem das obras. Então, isso é muito interessante. Nós estaremos estudando sobre esse ponto para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então, a salvação, ela não vem das obras. Primeiro ponto é graça como meio de salvação. E segundo ponto é obras como evidência de salvação. Aleluia. Então, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite aos salvos desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, capítulo 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, com bênçãos concedidas a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é traduzida do grego charis, que significa favor imerecido. Então, graça significa favor imerecido. Graça como meio de salvação. Então, a salvação inclui a libertação da morte. Então, amados, queridos irmãos, nós vemos que a graça de Deus é a responsável pela nossa salvação. Quem é a graça? A graça de Deus é Cristo. E a Bíblia vai dizer lá em Tito 2:11, se eu não estiver enganado, a palavra de Deus diz acerca disso, que ele se manifestou. Então, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem é a graça? Cristo. Cristo é a graça de Deus para as nossas vidas. Então, Cristo é a salvação. Cristo é a própria salvação para as nossas vidas. Então, Cristo é a graça de Deus para as nossas vidas. Então, graça como meio de salvação. Então, é a graça do Senhor que nos deu a salvação. É Cristo que nos concedeu a certeza de salvarmos, de estarmos salvos em Cristo Jesus. Não é porque nós podemos bater no peito e dizer nós somos salvos, não. Nós somos salvos, podemos dizer sim, mas somos salvos em Cristo Jesus, porque a glória é para Ele, não é para nós. Então somos salvos em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então, meus queridos, e a Bíblia vai falar também lá em Romanos, capítulo 8:1, porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então não há condenação para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, você está salvo. Só basta apenas se santificar, viver uma vida de santidade, uma vida de devoção, dedicação ao Senhor, uma vida abençoada na presença do Senhor. Não adianta você aceitar Cristo, ter a salvação, receber ali o perdão dos pecados e viver uma vida desordenada, uma vida cheia de pecado. Isso não vai trazer a salvação para a sua vida, porque o que nos mantém salvos é a nossa vida de santidade ao Senhor, servindo a Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, como graça, ou a graça como meio de salvação. Então, Jesus é a nossa
salvação. Graça, o que é graça? É um favor imerecido. Jesus é esse favor que nós não merecemos, que nós não merecíamos, mas ele veio por nós, ele veio se entregar por nós. Foi esse favor que ele nos fez. Então hoje nós podemos ter a nossa salvação, podemos ser salvos porque Cristo, ele nos amou primeiro e pagou o preço por nós. Segundo ponto, subponto, ali do terceiro tópico nosso, ou do terceiro ponto da nossa lição, obras como evidência de salvação. Obras como evidência. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira negação que Paulo usa é: isso não vem de vós. Interessante. Então aqui está falando de salvação, a evidência da salvação. Paulo dá duas negações acerca da salvação. Primeira negação que o apóstolo Paulo vai falar, que isto não vem de vós, ou seja, a salvação ela nunca e jamais poderia ter vindo de nós. Então, não há homem na terra que poderia fazer o sacrifício que Cristo fez. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam afastados da glória de Deus. E a Bíblia vai também nos dizer que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Então era impossível a humanidade ser salvo, por mais que o homem obedecesse a Deus, mais que o homem se santificasse ao Senhor, por mais que o homem vivesse uma vida para o Senhor, ele não poderia de maneira nenhuma fazer o sacrifício que Cristo fez. Abraão foi homem de Deus, teve ali os seus momentos com Deus, andava na presença com e sido como o pai da fé, não poderia ser crucificado no lugar de Cristo para nos salvar. Tantos outros como Enoque, que foi transladado, foi levado vivo para o céu. Tantos outros como Elias, que foi levado também para o céu vivo. Aleluias. A Bíblia nos diz que Deus o transladou, Deus o levou para si. Entre tantos outros, Moisés, que falava face a face com Deus, como eu e você estamos falando, como eu estou falando aqui, olhando para essa câmera. Então, de maneira nenhuma eles poderiam se sacrificar por nós. Teria que ser alguém santo e alguém santo para obter ali a salvação para as nossas vidas. Então seria Cristo, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Então a obra como evidência de salvação. Primeiro, a negação, isso não vem de nós, então veio de Deus, veio do Senhor, que foi Jesus Cristo. Segunda negação, não vem das obras, ou seja, não vem das obras. Então a salvação, ela não vem das obras. Você pode ser bom, você pode dar dinheiro para quem você encontrar na rua, você pode doar alimentos, cestas básicas, uma vez por semana, uma vez por mês, de ano em ano. Você pode ser a pessoa melhor da terra. E isso não vai trazer salvação, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo que não vem das obras, ou seja, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, 9 vai dizer lá. Então, a salvação ela não vem das obras para que ninguém venha bater no peito e dizer: olha, eu fui salvo porque eu fiz o bem na terra. Eu fui salvo porque eu doei parte das minhas riquezas. Eu fui salvo porque eu ali fiz esmolas. Eu sou salvo porque eu praticava a caridade de Deus. Não, isso não vai trazer salvação para ninguém. Isso é efeito de alguém que obtém a salvação, que alguém que está salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo faz o bem, faz o que é certo, mas não vai trazer salvação para ninguém.
não vai trazer salvação. Não é porque você foi bom nessa terra, fez o bem, fez maravilhas para as pessoas, fez o bem. Deus vai olhar lá do céu e dizer, não, você fez muita coisa boa no céu, você vai morar no céu também. Não, não é assim. A Bíblia diz que é pela graça, a salvação é pela graça, é só aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida e vivendo uma vida santa e irrepreensível na presença do Senhor. Somente assim nós podemos dizer que somos salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não vem de obras nenhuma para que ninguém se glorie, porque as obras, nos fala aqui a palavra de Deus que as obras não trazem salvação. Então aqui tem um texto que nos diz algo interessante. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então, as obras não são ali um meio, aqui nos fala, não como um meio para ser salvo. Então, as obras não podem ser vista como um meio para as pessoas ser salvas. Tem pessoas que fazem as obras como um meio para ser salvo, achando que Deus vai salvar as pessoas por fazerem o bem ou por fazer ali, dar esmola. Não, as obras não podem ser vistas como um meio para a salvação, não. A Bíblia diz que as obras são evidências de uma pessoa salva. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não podemos ver dessa forma. Somente Cristo pode nos dar salvação. A honra e a glória é para Ele. Então, que Deus vos abençoe e até a próxima lição. Em nome de Jesus. Foi mais uma escola bíblica em nome do Senhor Jesus. E aqui esse é o canal da EBD. Deus tem uma palavra para você, para a sua vida, para o seu coração. Dê o seu joinha, compartilhe, aí, inscreva no nosso canal. Faça aí Deus abençoando pessoas através aí desse canal, também dessas lições em nome de Jesus.